Olá, meu nome é Daniele Correia, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 89, falando sobre espécies invasoras. Bom, o que são espécies invasoras? Espécies invasoras são espécies exóticas que se proliferam de maneira descontrolada, ameaçando o equilíbrio de um ecossistema, tá? Então, elas aparecem e crescem de maneira desordenada e acaba aí prejudicando o ecossistema e, consequentemente, a cadeia alimentar, tá? Definimos como espécies exóticas ou invasoras aquelas que estão fora do seu local habitual. Então, por exemplo, aquela nuvem de gafanhoto que nós tivemos aí, né, recentemente, foi uma espécie invasora. Por quê? Porque era uma quantidade muito grande, né, de gafanhotos, e elas começaram a habitar locais que não eram seu habitat, nem tinham seu nicho ecológico, certo? Então, elas começaram a invadir cidades vizinhas, países vizinhos e atacar aí plantações, tá? Uma espécie invasora, ela é caracterizada por se reproduzir rapidamente. Então, tem uma multiplicação muito rápida e eles se tornam muitos muito rapidamente. Tem também uma boa capacidade de se dispersar, né? Ou seja, de se locomover e são resistentes às mudanças ambientais. Então, não é qualquer tipo de clima que vai acabar com essas espécies, tá? Então, eles lidam muito bem com a diversidade climática e de ambiente, tá? Podemos ter espécies invasoras que são naturais no país, mas de um bioma diferente daquele que estão invadindo, certo? Essas espécies geralmente são muito adaptáveis e competitivas. Então, mais uma vez repetindo, essas espécies elas se adaptam facilmente a qualquer ambiente, tá? E elas acabam competindo com outras espécies. E aí elas acabam empobrecendo os ecossistemas. Por quê? Porque as espécies nativas que ali têm já o seu habitat, o seu nicho ecológico, elas acabam entrando numa relação, né, ecológica com essas outras espécies nativas, uma relação chamada de competição, né? E aí elas competem por alimentos. Se elas são num número muito grande de espécies invasoras, elas vão brigar com as espécies nativas por alimento e, consequentemente, elas vão ganhar, porque elas estão em maior números, né? E com isso as espécies nativas acabam sendo prejudicadas. Além de se tornarem espécies dominantes, elas podem causar prejuízos nas colheitas. Então, vocês veem aí o exemplo recente que a gente teve de espécie invasora, que foi a nuvem de gafanhotos. Essas nuvens causaram grandes prejuízos nas colheitas, porque os gafanhotos atacavam as plantações, né? Também favorecem a propagação de pragas e doenças, perturbam ciclos biológicos, químicos, climáticos, degradam solos, pastagens e florestas. Então, só trazem aí malefícios. As espécies invasoras são uma das maiores ameaças à biodiversidade no planeta. Por quê? Porque por esse aspecto competitivo, essa relação ecológica de competição, elas acabam disputando alimento e habitat com as espécies nativas. E com isso, as espécies nativas acabam indo à extinção, né? Porque essas espécies invasoras, elas são dominantes. Um agravante é o fato de não terem predadores naturais para o controle de suas populações. Então, todo mundo ficou extremamente preocupado com a nuvem de gafanhotos. Por quê? Porque não existiam predadores naturais suficientes na cadeia alimentar que pudessem se alimentar dos gafanhotos. Então, por mais que se soltassem aí alguns animais para tentar controlar esse tipo de praga, não ia ser viável, não ia ter sucesso, porque o número de espécies invasoras era muito grande e não tinha predadores suficientes para isso, para combater, certo? Quais são os problemas causados pelas espécies invasoras? Então, nós já falamos até alguns, né? Mas vamos lá. As espécies invasoras geralmente apresentam
uma população muito numerosa por conta da sua reprodução rápida e acaba conseguindo mais recursos que as populações menores. Então, elas dominam o local, dominam o habitat, o nicho ecológico, e aí com isso elas se tornam dominantes naquele ecossistema e as espécies nativas, elas acabam sendo extintas, né? A gente não pode esquecer ainda que a espécie invasora, muitas vezes, ela não só compete por alimento com a espécie nativa, como também se alimenta de espécie nativa, né? Então, às vezes, ela nem briga por alimento, né? Que é uma relação ecológica de competição, que é brigar por um alimento. Às vezes, ela estabelece uma relação ecológica de predatismo, ou seja, ela se alimenta da espécie nativa, tá? E aí ela pode causar a extinção local de uma espécie nativa. Além do aumento da competição e predação, muitas espécies invasoras são responsáveis também por disseminar doenças e pragas, tá? Todos esses fatores fazem com que as espécies invasoras ocasionem reduções acentuadas nas populações e degradação considerável de habitat, tá? Então, muitas espécies invasoras, por exemplo, se a gente tem um excesso aí do mosquito da dengue, né, gente? Porque lembrando que o mosquito da dengue, ele gosta de água parada, né? O Aedes aegypti. Então, se a gente aumentar os criadouros, né? Ou seja, a água parada, se a gente tem períodos de chuva intensa, onde há mais possibilidade de ter criadouros, né? Nas ruas, nas galerias, que são os bueiros, nas casas, enfim. Então, eu vou ter aí, como eles se multiplicam rapidamente, eu posso ter aí uma espécie invasora de Aedes aegypti, né? Como a gente já teve um surto, né, de dengue. E aí, o que acontece? Esses mosquitos, eles são responsáveis por transmitir a dengue, a zika, a chikungunya, né? E aí, o que acontece? Há uma disseminação da doença também. Então, junto com a espécie invasora, eu também tenho um aumento da doença. Então, o mosquito da dengue é um exemplo clássico disso, tá? Por isso que quando a gente tem um verão, né? Quando a gente entra no verão, há uma preocupação acentuada com o volume de chuvas, porque com o volume de chuvas, a probabilidade de existirem mais criadouros e, consequentemente, mosquitos é bem grande, tá? E junto com o mosquito, então, a gente tem a doença, certo? Por essa razão, elas são consideradas uma das maiores ameaças atuais ao meio ambiente, tá? Como as espécies invasoras invadem uma área? Então, vamos lá. As espécies invasoras, elas podem ocorrer de maneira natural, mas o mais comum é a introdução de espécies novas pelo homem. Aí vocês vão me perguntar, como assim, Pro? À medida que o homem se espalha pelo planeta, mais espécies são levadas de uma área para outra, seja de maneira acidental ou seja de maneira proposital. Então, a introdução de novas espécies em uma área pode ser favorecida pelas grandes taxas de migrações, colonização de novas áreas e aumento da agricultura e pecuária, por exemplo. Tá? Então, eu posso levar acidentalmente uma larva, um ovo de ovo, né? Que a gente não olha, por exemplo, do mosquito mesmo, né? A gente pode carregar ovos na pele que não são visíveis a olho nu, né? Por exemplo, ovo de mosca. Alguém consegue ver ovo de mosca? Não, a gente não consegue ver, né? Porque é invisível, não é possível ver a olho nu. E aí, por exemplo, eu vou viajar para outro lugar, então tem uma espécie de mosca farejeira, e aí ela é característica da região sudeste. Aí eu vou para a região norte, e aí como esses ovos estão depositados na minha pele, porque a mosca pousou em mim e tal, eu acabo entrando dentro do avião, eu toco em várias coisas, outras pessoas tocam por cima, pegam também esses ovos que estão ali, onde eu toquei, e aí vão para determinados lugares, tocam em tudo quanto é lugar, e aí esses ovos aí estão por toda parte, acabam eclodindo novas moscas, né? Então, isso daí é acidental, porque eu não fiz porque eu quis, né? Existem também a intencional, né? Então, um homem,
ele resolve levar determinada espécie para outro lugar, né? Então, ele quer levar, então, um ovo de determinado animal para outro lugar, e aí, com isso, por conta de migração, colonização, eu acabo levando, então, essa espécie que não é daquele habitat para um habitat, né? Invadindo o espaço de outra espécie. Então, olha só, aqui embaixo nós temos 5 espécies invasoras fora de controle no Brasil. Temos a lebre. A lebre foi trazida da Europa na colonização e, além de destruir plantações, ela ameaça de extinção o tapiti, que é um coelho nativo, tá? Porque ela tem uma relação de competição por alimento, certo? Então, a lebre não é daqui. A gente tem o caramujo africano, que veio ao Brasil nos anos de 1980 para substituir o escargot. Então, o escargot, ele é muito utilizado na culinária, né? E aí trouxeram o caramujo africano para ser utilizado na culinária, né? No lugar, em substituição ao escargot, que é uma iguaria muito cara, né? Muito apreciada. Mas a ideia não se vingou, né? Então, não deu muito certo, porque o pessoal não quis consumir, não. O pessoal quis o verdadeiro escargot. Aí, o que aconteceu? Além de destruir plantas, ele é hospedeiro de outras pragas também, porque foi uma espécie que veio e que acabou ficando aqui no Brasil, tá? Temos também o mexilhão dourado. Então, o mexilhão dourado, ele é um molusco de água doce típico da Ásia. E ele chegou ao Brasil trazido pela água de lastro de navios, tá? Então, eles vieram através de navios, porque eles acabaram se fixando ali em navios que vieram da Ásia e acabaram vindo aqui para o Brasil. Eles proliferam-se rapidamente e entopem tubulações. Então, eles gostam bastante de ficar ali em canos, em tubos, né? E ali eles se reproduzem e ficam ali no local errado, na verdade, tá? O javali. O javali é a única espécie invasora cuja caça é liberada no Brasil, tá? Então, a gente até come-se carne de javali, né? É um animal em que a caça foi liberada. Ele foi trazido da Europa para a criação em cativeiro, justamente para uso culinário, tá? Só que o que aconteceu? Ele escapou e se espalhou, né? E aí, a gente tem javali em tudo quanto é lugar do Brasil, tá? E a tilápia, que é um peixe de água doce de origem africana e é predador de espécies nativas e altera o pH e o nível de oxigênio da água, tá? Então, a tilápia faz tudo isso, tá? Ela é predadora de espécies nativas e ela também altera todo o pH e o oxigênio da água. A tilápia também a gente usa bastante na nossa culinária, mas na verdade ela foi trazida aí por imigrantes aí africanos. Não era para ela estar aqui, mas ela está fora de controle também, assim como os demais animais que nós falamos até agora. Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais e me entregassem aí até a data mencionada. Bons estudos para vocês!